Oi, pessoal. Esse aqui é o aplicativo número 31, é o primeiro aplicativo dentro do cálculo da resistência em ligações soldadas. Bom, a gente tem aqui dois tipos de ligação, as ligações em T e as ligações sobreposta. Os tipos de ligações dividem-se em como se junta as duas peças que se quer soldar. Nós temos aqui condições de alteração da espessura das duas chapas, a espessura da chapa 1, espessura da chapa 2. Nós temos condições de definir qual é o tamanho do filete, ou seja, a perna do filete, filete com pernas iguais, e o comprimento do filete. Por aqui a gente já vê uma condição de norma que define a perna do filete mínimo como de 3 milímetros. E o do comprimento do filete está relacionado a esse valor. No caso, 4 vezes a perna do filete. Então a gente tem no mínimo um comprimento de filete de 12 milímetros. Bom, definindo a espessura das duas chapas, o tamanho do filete vai ficar sendo corrigido, o tamanho mínimo do filete, pela espessura da chapa mais fina. Até 6,3 a gente tem um mínimo de 3 milímetros. Entre 6,3 e 12,5 nós temos 5. Acima de 12,5 até 19, o mínimo, a perna do filete mínima é de 6 milímetros. E acima de 19, o filete mínimo é 8 milímetros. Lembrando que essa determinação para o tamanho mínimo do filete, né, ela é sempre baseada na chapa mais fina. Então, de acordo com que eu fornecendo a chapa mais fina, nós temos um mínimo espessura de filete, tá? Bom, o comprimento do filete, então, mínimo é 4 vezes a perna do filete, né? A gente pode aumentar isso aí de acordo com o que a gente está pensando em fazer na ligação soldada. São fornecidos o redutor do comprimento. O comprimento, ele é estabelecido, mas se esse comprimento ultrapassa 100 vezes a perna do filete, a gente passa a ter um redutor desse comprimento, ou seja, é calculado um comprimento efetivo. Esse comprimento efetivo, então, é obtido a partir de um redutor de comprimento, calculado a partir do que manda a norma. Então, se a gente tiver, por exemplo, 3 milímetros de perna do filete e mais de 300 milímetros de comprimento, nós vamos ter um redutor sendo calculado e o comprimento efetivo, então, sendo calculado a partir do produto desse redutor pelo comprimento do filete. Então, nesse caso, acima de 100 vezes a perna do filete, a gente tem esse redutor, né, abaixo de 1. Então, nesse caso, por exemplo, 400 milímetros para um filete de 3 milímetros, a gente teria um redutor de 0,933, né? 0,67 de redução, 6,7% de redução. E um comprimento efetivo, então, de 373 milímetros. Essa redução, né, ela é calculada devido à dificuldade da manutenção
da homogeneidade desse filete ao longo de um comprimento tão grande, né? Então a norma coloca o cálculo desse redutor de comprimento. Além então do comprimento efetivo, a resistência é calculada considerando esse comprimento efetivo, nós temos a resistência total dada por esse filete, nós temos a resistência por centímetro de filete e nós temos a tensão calculada, né? Então, na ordem inversa, a resistência por centímetro seria a consideração a consideração da tensão multiplicada pela garganta do filete, no caso, então transformando na resistência por centímetro. Então, basta calcular a tensão e multiplicar pela garganta, né? Lembrando, a garganta do filete é igual a 0,707, ou raiz de 2 sobre 2, vezes a perna do filete. A gente está tratando de filetes com pernas iguais. Dessa maneira, a gente tem então calculado a resistência por centímetro. Para calcular a resistência total, né, basta a gente multiplicar a resistência por centímetro pelo comprimento efetivo do filete. Tá? Nessa primeira versão, no aplicativo a gente tem a ligação em T, que é essa ligação na forma de um T, as duas chapas se conectam dessa maneira, e a ligação sobreposta. Na ligação sobreposta, né, uma chapa é colocado acima da outra. Nesse caso, a gente tem mais uma limitação do filete no que diz respeito a ele manter uma altura máxima que para chapas acima de 6,3 milímetros não ultrapassem a espessura, nesse caso da chapa 2, menos 1,5 milímetros, e para espessuras abaixo de 6,3 milímetros, essa espessura do filete pode ser igual. Então, se a gente diminui a espessura da chapa 2, a gente tem a diminuição automática do tamanho do filete. Então, é uma indicação aqui que a espessura do filete ficou limitada, né? Com o aumento aqui da espessura, a gente vai ter uma condição de aumentar a perna do filete, né? Nesse caso, aí uma espessura, por exemplo, de 10 milímetros, a gente pode considerar a perna do filete até 8,5 milímetros, né? A gente pode aumentar aqui, mas a perna do filete ficaria limitada a 8,5, ou seja, a espessura da chapa 2 menos 1,5, né? Então, repetindo, para chapas mais espessas e igual a 6,3 milímetros, a gente pode manter, nesse caso, nessa ligação sobreposta, o tamanho do filete igual à espessura dessa chapa menos 1,5 milímetro. Certo, pessoal? Isso aqui vai ajudar bastante no cálculo dos nossos exercícios. Um abraço e até a próxima.